Direto da redação. Eu agora vou aqui analisar o caso aqui, vou chegar ao advogado criminalista, doutor Fernando Augusto Fernandes, ele está em Paraty, e gentilmente aqui nos concede essa entrevista para explicar essa questão do Jair Bolsonaro. Doutor Fernando, bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia. Estou aqui à disposição de vocês para ajudar em tudo que for necessário. Doutor Fernando, Bolsonaro, só para a gente entender aqui, eu vi uma entrevista do senhor jornal, há uma frase do senhor, com uma explicação no Jornal Diário da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, o senhor destacando o seguinte, que Bolsonaro, na verdade, não é uma nova prisão de Bolsonaro, que o Bolsonaro já estava preso. Gostaria que o senhor explicasse melhor para que as pessoas entendessem. Bom, primeiro é importante entender que o ministro Alexandre de Moraes, que é duro, é um ministro duro, mas todos querem fazer um discurso de como se os atos dele foram arbitrários. Quando o Bolsonaro entrou numa embaixada da Hungria, ali ele poderia já ter decretado a prisão preventiva do Bolsonaro e não fez. Depois disso, Bolsonaro continuou a realizar atos que rompiam as medidas cautelares. O que são medidas cautelares? Hoje, para decretar a prisão preventiva, primeiro o juiz verifica se tem outras medidas que ser suficientes. E aí o ministro concedeu a ele a prisão. Portanto, ele já estava cumprindo uma prisão alternativa à prisão preventiva em um presídio ou na sala de Estado-Maior. Só que mesmo assim, ele cometeu esse terrível ato de tentar violar a tornozeleira, que é um dos dispositivos das medidas alternativas à prisão. Portanto, o ministro não teve alternativa a não ser retirá-lo da benesse da prisão domiciliar e ele seja colocado em um local onde haja vigilância permanente. Doutor Fernando, outra coisa também que o senhor observa ali, porque não foi só a tornozeleira, porque então foi o conjunto da obra. Está na reportagem do Diário da Guanabara que você confere em diariodaguanabara.com.br ou dgrj.com.br. O senhor fala que o ministro, nessa situação aí, ele analisou o conjunto da obra, essa questão envolvendo o episódio da embaixada, o ato convocado por Flávio Bolsonaro em frente à mansão ali, do condomínio do Bolsonaro, e também a violação da tornozeleira eletrônica. Então, assim, teria sido a soma de tudo isso, né? O que é importante colocar é que não há um exercício de futurismo na decisão do ministro. Ou seja, ele poderia fugir. Não é isso. O que há é uma série de elementos que, em conjunto, levaram o ministro a retirá-lo da prisão domiciliar. O principal dele é um concreto, que foi a violação da tornozeleira eletrônica. Mas isso somado à fuga do Ramagem, apesar de ser ato de terceiro, isso ocorreu. Somado a que houve uma convocação de uma vigília para o local. Bom, falam que as orações, as pregações são direito constitucional. São, evidente, mas não foi impedido a manifestação religiosa. O que a Polícia Federal passou a entender é que ela não conseguiria mais manter a segurança daquele local, porque o local é dentro de um condomínio, é uma casa do lado de várias outras. Se houvesse um incidente com pessoas armadas no local, os policiais teriam que reagir. Ou seja, a Polícia Federal pediu ao ministro, diante da violação da tornozeleira e diante de um conjunto de fatos que levavam a compreender que não mais existia condição de segurança em mantê-lo na casa dele, pediu a decretação da prisão preventiva em um local adequado. Aliás, a justificativa de que ele está tomando remédio e que, por isso, em um exercício de paranoia e surto, é que ele teria tentado violar a tornozeleira eletrônica, é mais um motivo para ele não ficar em casa. Porque a segurança tem que ser a segurança do preso e a segurança dos policiais envolvidos a isso. O ministro Alexandre de Moraes,
ao mesmo tempo que mandou ele para uma sala de Estado-Maior, mandou haver uma vigilância médica 24 horas de plantão. Doutor Fernando, uma outra questão aqui que as pessoas nesse momento elas perguntam muito aqui, é com relação ao cumprimento da pena, porque esse ainda não é o cumprimento da pena a qual Bolsonaro está condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe e uma série de outros crimes. Quando chegar o momento dele cumprir essa pena, ele ficaria nessa cela da Polícia Federal ou ele iria para Papuda ou ele iria para prisão domiciliar? Como é que o senhor vê essa situação? Bom, primeiro, o Bolsonaro está condenado a 27 anos de prisão, o que significa que ele tem um longo tempo de cumprimento de pena. Ele não deve ficar nessa sala de Estado-Maior na Polícia Federal por 10, 12 anos. Ali não tem estrutura para isso. Ele provavelmente será transferido para uma penitenciária aonde irá cumprir a pena. Podem manter a sala de Estado-Maior, mas é preciso dizer que, com o trânsito em julgado, termina o direito, por exemplo, de cela especial. A jurisprudência diz que a cela especial, para aqueles que têm curso superior, por exemplo, termina com o trânsito julgado, só serve para prisão cautelar. Então, vai ser necessário que o Alexandre de Moraes examine, inclusive se a sala de Estado-Maior vai persistir. Mas certamente ele não vai ficar ali na Polícia Federal durante todo o cumprimento da pena. O Lula ficou 500 dias em uma sala de Estado-Maior em Curitiba, mas é preciso lembrar que o Lula estava preso cautelarmente, ou seja, ele não estava cumprindo pena. E o seguinte, o Bolsonaro passará a cumprir sua pena provavelmente dentro de uma semana, 10 dias, que é o tempo para transitar em julgado a condenação de 27 anos dele. 10 dias, então aí realmente se... Agora, outro ponto aí que eu gostaria que o senhor analisasse nessa situação toda. As pessoas que estão no entorno de Bolsonaro, que estão motivando todas essas agressões contra a justiça, continuam promovendo manifestações, criando situações. Agora mesmo, uma imagem do deputado Nicolas na casa do Bolsonaro utilizando um celular. O celular, quando é proibido ali o uso de celular. Essas pessoas elas continuarão amparadas pela imunidade parlamentar? A imunidade parlamentar ampara isso? Bom, primeiro, a imagem do deputado utilizando o celular quando o Bolsonaro estava preso em casa só ratifica a necessidade de tirá-lo de casa. Porque uma das medidas para a prisão domiciliar era não haver uso de aparelho celular lá. O senhor esclareceu bem aqui essa questão aí que do Nicolas com o celular na casa do Bolsonaro, quando é proibido o celular, só reforça a necessidade de transferência de Bolsonaro. Você perguntou sobre a imunidade parlamentar. A imunidade também. Parlamentar. A imunidade parlamentar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que tem limite. Né? Ela não serve para todo e qualquer ato. E é importante dizer uma coisa. A constante manifestação, como fez o Nicolas, de que a eleição que passou teria sido fraudulenta, veja, o Supremo entendeu que um dos elementos golpistas foi a criação de uma fake news de fraude na eleição. E veja, não há fraude na eleição, tanto depois o Lula foi eleito. Então, as urnas seguras e não há fraude eleitoral na urna. Por exemplo, fraude com abuso do poder econômico, pode haver fraude eleitoral quando a Polícia Rodoviária Federal tenta impedir os eleitores de chegarem, mas fraude na urna não há. Portanto, o Nicolas voltou a dizer sobre fraude eleitoral. Isto não é liberdade de expressão e eu entendo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a imunidade parlamentar tem limite, porque a imunidade parlamentar é para defender as ideias, defender as pessoas, defender os eleitores e defender os projetos de lei, não para ofender os outros ou para divulgar falsa notícia. Perfeito. Doutor Fernando Fernandes, muito obrigado, doutor Fernando Augusto Fernandes. Eu gostaria de agradecer aqui a sua participação aqui no programa, porque eu sei que o senhor está corrido aí, porque agora sair de Paraty aí não é fácil, com destino ao Rio de Janeiro vai pegar um trânsito tremendo. Mas muitíssimo obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação, viu? Muito obrigado, é um prazer, estarei aqui sempre que vocês convidarem.